Bloco 1. O começo sem começo. O caso da menina. No túnel você já viu alguém entrar num lugar e simplesmente não sair? Tipo, nunca mais? Sem pegada, sem registro, sem drama. Só ausência pura? Pois é exatamente disso que a gente vai falar agora. Bem-vindo ao tipo de mistério que nem tenta ser elegante. Ele só existe. Ele só ri da sua tentativa de explicar. O caso aconteceu num desses cenários, onde tudo deveria ser simples. Uma área de manutenção ferroviária em uma cidade pequena, cinza, esquecida por Deus e pelo GPS. Uma jovem estudante entra no túnel, sozinha, em plena luz do dia. Câmeras registram a entrada. Passos lentos, mochila nas costas, nada fora do normal. E então, nada. Nenhuma imagem de saída, nenhuma movimentação detectada, nenhuma outra câmera captura ela em nenhum outro lugar. Ela entrou e, como num passe de mágica deprimente, virou estatística. Agora, vamos com calma. O túnel não era longo. Não dava em uma bifurcação secreta. Não havia saídas escondidas, tampouco manobras ninja envolvidas. A polícia inspecionou. Equipes com cães farejadores, drones, mapas térmicos, nada. O que eles encontraram foi o ar cada vez mais abafado e uma série de pichações antigas. Sabe, as usuais? Corações partidos, nomes que ninguém lembra e uma única mensagem que não estava lá antes. Ela está em outro lugar. Claro, porque quando a realidade não quer mais brincar com você, ela escreve recados poéticos nas paredes. E o mais doentio, dias depois, um caderno com o nome da garota aparece a 12 quilômetros de distância. Em um parque, enxuto, sem sinais de sujeira, sem umidade, nada. Como se tivesse sido colocado ali com a delicadeza de alguém que queria muito que ele fosse encontrado, mas não queria se explicar. Você acha que aí começa uma grande investigação? Que a cidade se mobiliza? Que a imprensa começa a fazer perguntas? Acorda! A resposta oficial foi simples. Não há evidências de crime. Porque, aparentemente, se alguém desaparece em pleno século XXI, no meio da infraestrutura urbana, e você não pode preencher um formulário para isso, então a culpa é do vento. Agora respira fundo e finge que isso é razoável. Porque ainda tem mais. O acesso ao túnel foi fechado com solda e concreto. Isso mesmo. Em vez de continuar investigando, eles preferiram enterrar a cena. Literalmente. Os moradores locais, quando perguntados, respondiam com evasivas tipo: "Isso já foi resolvido." Ou "A família pediu silêncio." Só que a família da garota não pediu nada. Eles continuam procurando, só que ninguém mais ouve. Porque aparentemente, se o sistema não entende o mistério, ele se faz de surdo. E aí você começa a notar o padrão, porque esse caso não é o único. Existem outros, em outros lugares, com a mesma assinatura mórbida. Uma pessoa entra, não sai. Um objeto aparece. A resposta oficial é sempre um suspiro longo e um protocolo burocrático que não responde absolutamente nada. E aí, talvez, a pergunta não seja o que aconteceu com ela. A pergunta real é: quantas pessoas já desapareceram assim, sem que a gente nem saiba que estavam aqui? Porque se tem gente sumindo sem lógica, talvez a lógica não seja mais o problema.
talvez ela seja só a fachada. Um papel de parede bonito colado em cima de um buraco no mundo. E se você tá aí esperando alguma conclusão, uma explicação tranquilizadora, alguma frase que te faça dormir melhor, sinto dizer, aqui no Labirinto Curioso, a gente não entrega alívio. A gente entrega o que tem. E o que tem hoje é uma garota que entrou num túnel e nunca mais foi vista, mas deixou um caderno e uma frase que ninguém escreveu. Então, boa sorte dormindo, ou andando sozinha por aí, porque às vezes o caminho de volta simplesmente não existe. Bloco 2. O homem sem impressões. Tem gente que vive a vida inteira tentando ser notado. Esse cara conseguiu o oposto e virou um dos mistérios mais indecentes que a lógica já tentou empurrar para baixo do tapete. O ano era 1948 e a Austrália ainda estava se recuperando do tipo de ressaca existencial que só guerras mundiais conseguem provocar. Um homem é encontrado encostado em um banco na praia de Somerton, bem vestido, com um terno impecável e completamente morto. Sem sinais de violência, sem sangue, sem traços de luta. Só ali, sentado, como quem perdeu o último trem e resolveu descansar eternamente. Agora, até aí, parece só mais um caso triste de alguém que perdeu a batalha contra a vida. Mas aí começam os detalhes. E os detalhes, como sempre, são onde a realidade começa a falhar no disfarce. Primeiro, ele não tinha documentos, nenhum. Nem carteira, nem cédula de identidade, nem qualquer coisa que dissesse "Oi, eu sou alguém". Segundo, todas as etiquetas das roupas foram cortadas, não arrancadas, cortadas cuidadosamente. Como se alguém tivesse planejado apagar qualquer pista de origem. Terceiro, as impressões digitais dele, inúteis, foram enviadas para várias agências em vários países. Nada. Era como se ele tivesse sido fabricado especialmente para aquele momento e depois descartado. E aí você já está pensando, tá, talvez ele fosse só um andarilho cuidadoso, alguém que viveu nas sombras. Legal, mas explica o papel enrolado e costurado dentro da costura da calça dele. Um papel com 2 palavras escritas em persa, Tamam Shud. Tradução: acabou. Ou, se você quiser drama, fim da linha. E como se isso não fosse perturbador o suficiente, esse fragmento foi identificado como parte de um livro raro de poesia. Um livro que apareceu misteriosamente no banco de trás de um carro, dias depois, em outra parte da cidade. O dono do carro jurava que nunca tinha visto aquele livro antes. Dentro do livro, além do recorte idêntico ao da calça, havia uma lista de códigos, letras agrupadas como se fosse uma cifra, um código que, até hoje, ninguém conseguiu decifrar com certeza. A polícia, claro, chamou especialistas. E os especialistas fizeram o que sempre fazem quando encaram algo que não conseguem explicar. Arquivaram. Esse homem, conhecido apenas como o Homem de Somerton, foi enterrado sem nome, com um túmulo genérico. Por décadas, teorias circularam. Espião? Desertor? Criminoso internacional? Um robô socialmente avançado, mal programado para parecer humano? Ok, essa última fui eu, mas você entendeu o ponto. Agora, corta para 2022. Sim, 74 anos depois. Uma análise de DNA forense avançada aponta um possível nome:
Carl Webb, um engenheiro elétrico. Mas isso não resolve nada, porque Carl Webb também era um homem que desapareceu misteriosamente, sem registros de morte, sem familiares que reclamaram, sem histórico de viagens. E adivinhe, também com uma vida que parece menos uma biografia e mais um esboço de ficção mal acabada. É como se ele tivesse sido escolhido ou fabricado para desaparecer 2 vezes, uma na vida, outra na morte. Agora vamos falar do que realmente incomoda. Não é o mistério. A gente ama mistérios. É o fato de que esse tipo de coisa acontece com mais frequência do que você pensa. Pessoas encontradas sem digitais, sem documentos, sem passado. Homens, mulheres, adolescentes. Alguns com roupas intactas, outros com símbolos estranhos no corpo. E sempre, sempre com algum detalhe que impede a resposta final. Como se o universo estivesse jogando uma piada interna que só ele entende. Você não precisa acreditar em conspirações para entender que alguém, em algum lugar, sabe mais do que diz. Porque quando alguém aparece morto, com as etiquetas arrancadas e um código poético persa costurado na roupa, a última coisa que você devia fazer é aceitar a explicação. Foi só um caso triste. E a pergunta que não cala, por quê? Silêncio dela incomoda até a mobília. Por que apagar todos os traços de alguém? Se esse alguém não era perigoso para alguém? A resposta? Talvez você não precise saber. Talvez ninguém precise. Talvez certos nomes estejam desenhados para desaparecer. Mas se esse foi o plano, falharam. Porque agora você sabe. E o nome dele pode ter sumido, mas o vazio que ele deixou grita. Bloco 3. Os gritos do prédio fechado em. Toda cidade tem um prédio assim. Aquele que ninguém usa, ninguém aluga, ninguém reforma, mas que, misteriosamente, ninguém ousa demolir. Ele tá lá, parado, mofando, vigiando, como uma cicatriz que o urbanismo esqueceu de maquiar. E às vezes ele faz barulho. Esse caso vem direto da cartilha dos "isso não era para acontecer, mas aconteceu do mesmo jeito". Um prédio abandonado em uma zona urbana decadente, num bairro onde o silêncio pesa mais que o concreto. Um edifício pequeno, antigo, esquecido por órgãos públicos e lembrado apenas por quem passa por ele à noite. E ouve. Os vizinhos relatavam gritos, sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da manhã. Gritos diferentes, de homens, mulheres, crianças, às vezes isolados, às vezes em coro, às vezes apenas ruídos que pareciam vir do fundo da garganta de alguma coisa que nunca foi humana. A polícia foi chamada várias vezes. E, como sempre, a primeira visita é protocolar. Chegam, iluminam o saguão empoeirado, fazem cara de "isso aqui já foi melhor". Procuram vestígios, encontram colchões velhos, latas de comida vencida, indícios de ocupação humana. Até aí, nada novo. Qualquer prédio abandonado já foi abrigo temporário de alguém tentando escapar de algo pior. Mas aí vem o detalhe. E o detalhe é sempre onde a realidade escorrega. As coisas dentro do prédio mudavam de lugar a cada nova vistoria. Não só porque alguém tinha mexido, mas porque pareciam ter sido organizadas. Como se alguém ou alguma coisa rearranjasse tudo. Um dia,
os colchões estavam empilhados. No outro, lado a lado. Um dia, as cadeiras estavam de frente para uma parede. No outro, viradas para o teto. Sim, para o teto. E o mais desconfortável, não havia sinais de entrada ou saída. Portas trancadas por fora, sem arrombamento, sem pegadas recentes. Câmeras externas, desativadas há anos. Câmeras instaladas pela própria polícia sumiam ou apresentavam ruído nas noites em que os gritos voltavam. Você já está começando a entender o tipo de incômodo, né? Aquela sensação de que o espaço tem vida. Não uma vida inteligente, mas uma consciência, um ciclo, um comportamento que responde à presença humana com desdém e capricho. Moradores começaram a documentar os sons. Gravações feitas do lado de fora captaram vozes estranhas, em idiomas indecifráveis. Algumas soavam como cânticos, outras como choros ritmados. E em uma delas, registrada por um entregador noturno que só queria deixar um lanche e voltar para casa, havia o som de algo se arrastando, algo pesado, algo que respirava, de forma errada. O prédio foi selado pela terceira vez. Grades, solda, tijolos. Mas os relatos continuaram, porque aparentemente vedar a entrada física não impede o que quer que esteja ali de continuar se expressando, porque alguns lugares, depois de um certo ponto, deixam de precisar de gente para existir. Eles viram coisas por si só, guardiões de alguma falha na normalidade. E aí, como todo bom pesadelo urbano, surgem as lendas. Que o prédio foi construído sobre um antigo hospital psiquiátrico. Que no subsolo havia um abrigo antiaéreo. Que cultos se reuniam ali nas décadas passadas. E claro, que a prefeitura sabe, mas não fala. Que há arquivos que desapareceram. Que técnicos que tentaram inspecionar o lugar tiveram crises de pânico inexplicáveis. Que um dos policiais que entrou lá não fala mais sobre o caso. Nunca mais. Mas vamos fingir que tudo isso é só paranoia coletiva, certo? Um festival de exagero urbano. Pura histeria. Então me diz, por que ninguém aceitou a proposta de compra do terreno, mesmo com desconto de 80% e isenção, de impostos por 10 anos? Porque talvez a gente não saiba o que tem lá dentro, mas todo mundo já entendeu o mais importante. Seja o que for, não quer sair. E aí você se pega pensando nos prédios abandonados da sua cidade e percebe que alguns têm grades demais. Outros têm trancas reforçadas por dentro. E alguns, você simplesmente não olha por muito tempo, porque seu cérebro sabe. E o medo, coitado, só tá tentando avisar antes que a lógica apareça pra calar a boca dele. Então, da próxima vez que você passar por um lugar assim e ouvir alguma coisa, finge que não ouviu. Finge que não viu. E, acima de tudo, não para olhar para cima. Bloco 4. O carro que ninguém dirigia tem algo de profundamente incômodo em um carro parado onde ele não devia estar. A gente aprende a ver veículos como extensão da lógica humana. Se ele chegou ali, alguém dirigiu. Se tá ligado, alguém saiu. Se a porta está aberta, alguém entrou. Mas e quando todas essas suposições falham? Ao mesmo tempo, o caso começa com um carro encontrado em um ponto isolado de uma estrada sinuosa, cercada por floresta. Penhasco de um lado, silêncio absoluto do outro. Motor ainda quente. Rádio ligado.
tocando uma música antiga, tipo trilha sonora de pesadelo delicadamente editado. Porta do motorista escancarada e ninguém à vista. Policiais fazem a varredura padrão. Rastros digitais, pegadas, sinal de frenagem. Nada. Nenhum vestígio de que o carro tenha sido envolvido em acidente. Nenhuma marca de pneu indicando chegada brusca. E, o mais ridículo, nenhum documento no porta-luvas. Nada que dissesse: esse carro pertence a alguém real. O tanque estava cheio. Os pneus novos. Os bancos ajustados para alguém bem menor do que a média. Banco muito para frente. Espelhos abaixados, como se quem dirigia tivesse pouco mais de 1,5 metros. Talvez uma criança? Talvez alguém que nunca dirigiu, tentando fazer parecer que sabia. Mas aí vem o que transforma a coisa de esquisita para nojenta. Dias antes, moradores da região relataram ver o carro passando lentamente várias vezes, em horários aleatórios, com os faróis apagados, sempre em marcha lenta, sem qualquer sinal de condutor. E toda vez que tentavam se aproximar, o carro acelerava e sumia na curva. Claro, isso deve ser alucinação coletiva. Porque humanos são péssimos em confiar nos próprios sentidos quando o absurdo entra em cena. O carro foi rebocado, levado para a perícia. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma falha mecânica, nenhum indício de luta. E aí, ele desaparece. Literalmente. 2 dias depois, o carro sumiu do pátio da polícia. Sem registro de saída. Sem câmera captando o movimento. Nada. Simplesmente não estava mais lá. Agora segura essa. 1 semana depois, o mesmo carro é encontrado estacionado perfeitamente numa rua tranquila a 200 quilômetros de distância. Sem ticket de estacionamento, sem multa, sem nenhuma câmera pública captando sua chegada. Reapareceu. Liso. Limpo. Como se nunca tivesse tido qualquer histórico policial. Dentro dele, uma única coisa: um papel dobrado no banco de trás com 3 palavras escritas à mão, em letra infantil. Agora não acha. Sim. Com erro de concordância e tudo, porque aparentemente até o sobrenatural anda escrevendo como comentários no Instagram. A polícia, claro, recuou. Caso encerrado por ausência de crime. Porque sem vítima, sem sangue e sem drama explícito, a lógica prefere fingir que nada aconteceu. Mas, e se o carro for a vítima? E se ele for a prova de que alguém, em algum lugar, está testando nossos limites de percepção? Porque olha o que temos: um carro que se move sozinho, aparece em locais onde não devia, desaparece de dentro de depósitos oficiais e reaparece limpo, sem dono, sem rumo, sem explicação. E você pode pensar: ah, deve ser algum entusiasta, maluco, fazendo experiência social com drone e piloto automático. Claro, porque é muito reconfortante quando a loucura tem um CNPJ. Mas quando ela não tem, quando ela só aparece, age e vai embora sem deixar rastros? E antes que você ache que esse caso é único, já adianto: não é. Tem outros carros encontrados em florestas, estacionados sem estrada de acesso, motores ligados, bancos com afundamento de uso, mas sem vestígios de quem ocupou. E, de novo, nenhuma identificação, nenhum motivo. É como se alguém, ou alguma coisa, estivesse testando os limites da nossa complacência, vendo até onde pode ir antes que alguém realmente comece a fazer perguntas. Ou pior,
como se estivesse deixando pistas. Pistas de que estamos sendo observados? Por quem? Boa pergunta, mas quem quer que seja, dirige muito bem e sabe exatamente onde parar para ser visto e esquecido ao mesmo tempo. Você pode apagar uma testemunha. Você pode sumir com um corpo, extraviar provas, arquivar um inquérito como quem enfia sujeira embaixo do tapete. Mas o que você faz quando o que ficou foi uma lista? O último caso dessa seleção incômoda não começa com um crime. Começa com um padrão. Um daqueles tão sutis que ninguém percebe até que alguém decide olhar os nomes de perto. E quando olha, o nome que aparece é o seu. Tudo começa com um investigador amador, um jornalista de gaveta chamado Thomas, que começou a cruzar dados de desaparecimentos aparentemente não relacionados. O tipo de coisa que exige tempo, café e um leve desprezo pela sanidade. E o que ele encontrou foi algo que ninguém queria encontrar. Em diversos casos de pessoas sumidas, havia uma correspondência curiosa. Todas haviam feito algum tipo de denúncia, às vezes pequena, às vezes bizarra, às vezes sem nem parecer importante. Mas todas, invariavelmente, haviam relatado algo estranho para alguma autoridade, dias ou semanas antes de sumirem. E não eram denúncias óbvias, nada que chamasse atenção à primeira vista. Coisas como: alguém me seguiu na volta para casa. Minha câmera de segurança captou um vulto, mas sumiu da gravação. Alguém entrou na minha conta de e-mail, mas não alterou nada. Pequenas fraturas no cotidiano. Coisas que normalmente virariam piada de call center ou papo de bar. Mas ali ganhavam peso. Thomas foi além. Cruzou datas, padrões de IP, localizações. E descobriu que muitos desses registros, feitos por canais oficiais ou fóruns de ajuda, desapareceram, como se nunca tivessem existido. Mas não rápido o suficiente, porque, em algum momento, um rascunho de tudo isso foi salvo. Em cache, em arquivos de servidores antigos. E quando ele juntou tudo, o que surgiu foi uma planilha, uma lista, com nomes, datas e comentários como ativo, monitorar, em observação, movimentação registrada. E o mais assustador? Alguns desses nomes desapareceram antes mesmo de fazer qualquer denúncia oficial. Ou seja, estavam sendo vigiados antes de se tornarem um problema. Ele postou o arquivo, por 24 horas, um fórum anônimo no meio de um site quase morto da Deep Web. E durante esse tempo, centenas de acessos. Gente assustada. Outros dizendo: meu nome estava lá. E então, do nada, o site sai do ar. O post some. O cache é apagado. E Thomas some junto. Até hoje, não se sabe o que aconteceu. A última atualização pública dele foi um post simples: se algo acontecer comigo, não ignore a lista. E aconteceu. Desapareceu do radar digital. Celular desligado. Endereço vazio. Desaparecido sem sumir oficialmente. Nenhum boletim. Nenhuma nota. Só ausência. E aí voltamos à pergunta: que tipo de força tem acesso a esse tipo de movimentação? Porque isso não é só vigilância. Isso é antecipação. Um tipo de inteligência que age antes da denúncia ser levada a sério. Um tipo de resposta que não precisa esperar um crime acontecer para agir como se estivesse lidando com um. E não, isso não é sobre governo.
Isso não é sobre vigilância estatal, porque os nomes não batiam. Não era uma lista de ativistas, jornalistas, delatores. Era uma sopa confusa de gente aleatória. Uma mãe solteira que gravou sons estranhos no quarto do filho. Um estudante que achou um dossiê escondido na lixeira do campus. Um mecânico que jurava que o mesmo carro estacionava na frente da casa dele há meses, com placa diferente a cada dia. E todos eles sumiram. Ou pararam de falar. Ou mudaram de cidade e cortaram contato. A única coisa que restou: uma cópia da planilha, repostada por alguém anônimo, com o aviso em vermelho no topo. Não divulgar. Observação em curso. E aí você se pergunta: isso é real? E a resposta é aquela que te incomoda mais do que um sim ou não. Você nunca vai saber. Mas se for, você vai querer descobrir antes do seu nome aparecer lá. E agora que você assistiu até aqui, pensou demais, ligou os pontos e talvez tenha lembrado daquela vez que viu alguém parado te observando no ponto de ônibus. É melhor torcer para não estar na próxima versão da lista, porque quem tá nela não costuma aparecer no episódio seguinte. Se você chegou até aqui, parabéns! Oficialmente já sabe demais. E agora que seu nome apareceu na lista invisível dos curiosos crônicos, talvez seja bom deixar um comentário, só para garantir que você ainda tá por aqui. Se quiser continuar cutucando os arquivos que ninguém quer abrir, o labirinto tá logo ali. A porta continua destrancada, por enquanto.